Você está prestes a assistir a uma aula exclusiva com um dos maiores mentores financeiros da atualidade. Nessa aula, você vai descobrir os segredos para quebrar o ciclo da falta de dinheiro e conquistar a liberdade financeira de uma vez por todas. Se você está cansado de viver com dificuldades financeiras, este é o momento de agir e mudar sua mentalidade para alcançar o sucesso. Fique até o final, porque o mentor vai revelar estratégias poderosas que poucos conhecem e que podem ser o que falta para transformar sua vida financeira para sempre. Não perca essa oportunidade única. Tópico 1. O ciclo vicioso da falta de dinheiro e como ele se forma. Olho para as pessoas que continuam no ciclo da falta de dinheiro e vejo uma realidade difícil de mudar. Começa de forma simples, quase inofensiva. Um pequeno erro aqui, uma decisão impulsiva ali, e logo a pessoa se vê atolada em dívidas. Eu, por muitas vezes, vi isso acontecer ao meu redor. O mais curioso é que, muitas vezes, o ciclo vicioso não se forma de uma vez, mas vai se consolidando aos poucos, sem que a pessoa perceba. Ela vai adiando os problemas financeiros, empurrando com a barriga, achando que vai dar certo no final. Mas no final o que acontece é que as dívidas e os problemas se multiplicam, criando uma bola de neve difícil de parar. Agora, o pior de tudo é que esse ciclo vai muito além das finanças. Ele afeta a mente da pessoa. Quando ela começa a viver no escuro, sem saber o que fazer para sair daquela situação, a confiança vai se esvaindo. Em vez de ver o dinheiro como uma ferramenta que pode ser controlada, começa a ver o dinheiro como algo distante, como se fosse um recurso escasso, algo impossível de alcançar. Isso cria uma mentalidade de escassez, e uma vez instalada, essa mentalidade se torna difícil de quebrar. Ela age como uma prisão invisível, que mantém a pessoa refém de suas próprias escolhas erradas. É claro que, por mais difícil que pareça, eu sei que essa prisão pode ser quebrada. Eu aprendi isso ao longo dos anos, e o primeiro passo é entender que a situação em que você se encontra não é permanente. Muitos pensam que vão viver para sempre no ciclo da falta de dinheiro, mas isso não é verdade. A chave está em tomar as rédeas da situação, parar de empurrar os problemas para baixo do tapete e, ao invés disso, encará-los de frente. E, a partir daí, tomar decisões mais acertadas, mais controladas, mais inteligentes. Fui testemunha de muitas pessoas que mudaram suas finanças não porque tiveram mais dinheiro, mas porque mudaram sua forma de pensar sobre o dinheiro. E foi essa mudança de mentalidade que abriu portas que antes estavam fechadas. O problema está, na maioria das vezes, na forma como encaramos nossas finanças, e não nas finanças em si. Muitos acreditam que o segredo está em ganhar mais, quando, na verdade, está em saber o que fazer com o que se tem. E isso faz toda a diferença. Então, ao invés de continuar preso nesse ciclo de escassez, é preciso entender que a verdadeira chave para a liberdade financeira está no controle das próprias escolhas. Não importa quanto dinheiro você tenha ou quanto ganhe. O que importa é como você gerencia isso. E a partir do momento que você toma o controle, o ciclo começa a ser quebrado. Tópico 2. A mentalidade de escassez e como ela impede o crescimento financeiro. A mentalidade de escassez é, sem dúvida, uma das maiores armadilhas que as pessoas podem cair, especialmente quando se trata de finanças. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. As pessoas começam a acreditar que o dinheiro é um recurso limitado, algo que simplesmente não está ao alcance delas. E isso cria uma mentalidade negativa, onde o foco está sempre no que falta, e não no que pode ser conquistado. Essa mentalidade impede qualquer possibilidade de crescimento financeiro, pois ao invés de procurar soluções, as pessoas ficam presas à ideia de que nunca terão o suficiente. E o mais triste é que, muitas vezes, isso é autoimposto. A pessoa se limita ao acreditar que não é capaz de alcançar a prosperidade. Quando você adota uma mentalidade de escassez, você começa a tomar decisões com base no medo.
O medo de não ter o suficiente, de não conseguir pagar as contas, de não conseguir alcançar os próprios objetivos. Esse medo paralisa a ação. E ao invés de buscar investimentos, aprender novas formas de ganhar dinheiro ou até mesmo melhorar suas habilidades, a pessoa fica estagnada. Isso acontece porque o medo faz com que ela se concentre apenas na sobrevivência, ao invés de focar em crescer e prosperar. E esse foco na sobrevivência perpetua a escassez. Por exemplo, uma pessoa com mentalidade de escassez pode até ter a oportunidade de investir em algo que possa gerar mais riqueza, mas ela evita, pois tem medo de perder o pouco que tem. Essa é uma das formas mais clássicas de autossabotagem financeira. E o que acontece é que, com o tempo, a pessoa se vê cada vez mais afundada em dívidas, com menos opções e mais dificuldades. A mentalidade de escassez não apenas restringe a capacidade de ganhar mais, mas também limita a capacidade de aprender e evoluir. Agora, ao contrário da mentalidade de escassez, existe a mentalidade de abundância. Essa mentalidade vê as oportunidades como algo infinito, onde a capacidade de crescer e se desenvolver não tem limites. Pessoas com essa mentalidade não veem os obstáculos como barreiras, mas como desafios a serem superados. Elas estão sempre em busca de novas oportunidades, novas formas de ganhar dinheiro e, o mais importante, sempre aprendendo. Essa mentalidade não tem medo de falhar, porque entende que a falha é uma parte do processo de aprendizado. E é essa mentalidade que separa os que crescem financeiramente dos que permanecem presos no ciclo da escassez. Em minha jornada, aprendi que a mudança começa na mente. Não é o quanto você ganha que determina o seu sucesso, mas sim a forma como você pensa sobre o que ganha. Quando você muda sua mentalidade para uma de abundância, tudo começa a se alinhar. As oportunidades começam a aparecer e, mais importante, você passa a estar preparado para agarrá-las. A mentalidade de escassez, por mais que pareça natural, é, na verdade, a maior barreira para o sucesso financeiro. E quando você a substitui por uma mentalidade de abundância, você começa a viver a vida que sempre quis. Tópico 3. A importância de tomar decisões financeiras baseadas em longo prazo. Quando penso nas decisões que tomamos ao longo da vida, fico sempre impressionado com o impacto que elas têm no futuro. A verdade é que o sucesso financeiro está fortemente relacionado à capacidade de pensar a longo prazo. Muitas pessoas cometem o erro de focar apenas no imediato. O que fazer hoje? Como pagar as contas do mês? Como se manter à tona? Mas o problema é que, ao pensar apenas no curto prazo, perdemos de vista o panorama geral. O sucesso financeiro não vem de decisões impulsivas, mas de um planejamento cuidadoso e de ações consistentes ao longo do tempo. Eu sempre acreditei que a melhor maneira de prosperar financeiramente é fazer investimentos que ofereçam retorno no futuro, mesmo que o benefício não seja imediato. A paciência é uma virtude que, no campo financeiro, traz grandes recompensas. E um bom exemplo disso são os investimentos em ações de empresas sólidas, que pagam dividendos ao longo dos anos. Muitas vezes a pessoa não enxerga esses retornos no primeiro momento, mas com o tempo, os resultados começam a aparecer. A chave aqui é a consistência e a visão de longo prazo. A pessoa precisa entender que o retorno financeiro muitas vezes leva tempo para se materializar. Veja, quando a pessoa decide investir em algo a longo prazo, ela está, na verdade, investindo em seu próprio futuro. Isso pode ser desde uma educação financeira sólida até o investimento em ativos que apreciam com o tempo. O erro que vejo muitas pessoas cometendo é investir com pressa, buscando resultados rápidos e de curto prazo. Isso, frequentemente, leva a investimentos mal calculados e a frustrações, pois não existe mágica no mundo financeiro. O verdadeiro segredo do sucesso é a disciplina de manter o foco no longo prazo e ser paciente. Um exemplo prático disso é o mercado imobiliário. Pode até ser que, nos primeiros anos, o retorno não seja visível, mas com o tempo,
a valorização do imóvel e a renda passiva gerada se tornam substanciais. O problema, novamente, é a mentalidade de escassez. Muitas pessoas não querem esperar. Elas querem resultados imediatos, e por isso acabam fazendo escolhas impulsivas que, no longo prazo, não são sustentáveis. O segredo, então, é resistir à tentação de cair nas armadilhas do curto prazo e entender que o verdadeiro sucesso financeiro exige visão, paciência e disciplina. Então, a grande lição aqui é simples. As decisões financeiras que você toma hoje têm um impacto enorme no seu futuro. Se você deseja alcançar a prosperidade, precisa aprender a tomar decisões que beneficiem sua vida financeira no longo prazo. Não se deixe enganar pela gratificação instantânea. Ao construir sua riqueza de forma gradual e inteligente, você cria uma base sólida para o futuro, e o que pode parecer um pequeno passo agora pode se transformar em um grande salto para o sucesso financeiro nos próximos anos. Tópico 4. Como a educação financeira pode quebrar o ciclo da escassez. A educação financeira é a ferramenta mais poderosa que alguém pode ter para quebrar o ciclo da escassez. Acredito que muitas pessoas vivem presas à falta de dinheiro não porque ganham pouco, mas porque não sabem como lidar com o que têm. A falta de compreensão sobre como o dinheiro funciona no mundo real é uma das maiores barreiras para alcançar a liberdade financeira. Quando eu comecei a estudar mais profundamente sobre finanças, percebi que a chave não estava em quanto eu ganhava, mas no quanto eu sabia administrar o que tinha. O conhecimento é o primeiro passo para sair da escassez. Investir em educação financeira é uma das escolhas mais inteligentes que alguém pode fazer. Mas muitas vezes, as pessoas não entendem a importância desse investimento. Ao aprender a administrar seu dinheiro, investir com sabedoria e planejar para o futuro, a pessoa quebra um ciclo vicioso. Não é sobre ter um salário alto, mas sobre saber fazer aquele dinheiro trabalhar para você. Eu sempre recomendei que, se alguém deseja prosperar financeiramente, deve começar com o básico: aprender a controlar seus gastos, entender sobre investimentos e buscar constantemente mais conhecimento. Por exemplo, um livro como O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, pode ser um excelente ponto de partida. Ele ensina princípios financeiros atemporais, como pagar-se primeiro, viver abaixo de suas posses e investir com sabedoria. Quando as pessoas compreendem esses conceitos, elas começam a aplicar no seu dia a dia, criando hábitos que quebram a mentalidade de escassez e os mantêm no caminho da prosperidade. Esse conhecimento não é só para quem já tem dinheiro, é para qualquer pessoa, em qualquer estágio financeiro. E o melhor de tudo é que ele pode ser acessado por qualquer um, sem grandes investimentos. Outro exemplo prático é o entendimento sobre juros compostos. Eu vejo muitas pessoas, mesmo as bem-intencionadas, ignorarem o poder dos juros compostos. Elas não sabem que, ao investir, por mais que comece com um valor pequeno, o crescimento exponencial que ocorre ao longo do tempo pode transformar um investimento inicial modesto em uma grande fortuna. Por isso, a educação financeira não é só sobre como ganhar mais, mas sobre como fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E isso exige paciência e disciplina, habilidades que se aprendem com o tempo e com o estudo contínuo. Com a educação financeira, você não apenas aprende sobre como administrar seu dinheiro, mas também sobre como mudar a sua mentalidade. E a mudança da mentalidade é a chave para quebrar qualquer ciclo vicioso. Ao entender como o dinheiro realmente funciona, você começa a ver oportunidades que antes estavam invisíveis. Você não apenas deixa de ser refém da escassez, mas começa a dominar as regras do jogo. O conhecimento é de fato a base de uma vida financeira saudável, e sem ele, o ciclo da falta de dinheiro jamais será quebrado. Tópico 5. O poder do pensamento crítico na gestão financeira. O pensamento crítico é uma habilidade que, embora amplamente subestimada, tem um impacto profundo na gestão financeira. Durante minha trajetória,
percebi que uma das maiores diferenças entre os que conseguem alcançar o sucesso financeiro e os que ficam presos no ciclo da falta de dinheiro é a forma como pensam. O pensamento crítico vai além de simplesmente analisar números. Ele envolve questionar, ponderar e refletir sobre as escolhas que fazemos, especialmente quando se trata de decisões financeiras. Sem essa habilidade, as pessoas frequentemente caem em armadilhas financeiras, tomando decisões impulsivas baseadas em pressões externas ou emoções temporárias. Ao adotar o pensamento crítico, você começa a enxergar o dinheiro de uma forma diferente. Não se trata mais de gastar ou investir com base no que os outros dizem ou no que parece ser a opção mais fácil. Em vez disso, você começa a questionar: essa compra é realmente necessária? Ou esse investimento é sólido o suficiente para os meus objetivos de longo prazo? Eu sempre me perguntei sobre as implicações de minhas decisões. E é isso que separa as pessoas que têm sucesso financeiro das que se encontram presas a um ciclo de escassez. Elas não têm medo de questionar, de procurar alternativas e de ir mais fundo na análise das opções que aparecem. Tomemos, por exemplo, o mercado de investimentos. As pessoas, em geral, tendem a seguir a corrente. Elas investem em opções populares sem realmente entender o que estão comprando. O pensamento crítico, no entanto, envolve a pesquisa minuciosa e a análise das oportunidades. Não basta seguir a multidão. É preciso entender os fundamentos. Eu aprendi que, ao invés de comprar ações com base na popularidade de uma empresa, eu preciso olhar para o histórico, a estabilidade e o potencial de crescimento daquela empresa a longo prazo. Esse é o tipo de pensamento crítico que transforma decisões financeiras. Além disso, o pensamento crítico também envolve uma análise profunda das suas próprias crenças sobre o dinheiro. Muitas pessoas, sem perceber, carregam crenças limitantes que foram impostas por sua educação ou pela sociedade. Por exemplo, alguém pode acreditar que dinheiro é sujo ou que não se deve falar sobre dinheiro. Essas crenças limitam a capacidade de pensar livremente sobre o que é possível alcançar financeiramente. Ao praticar o pensamento crítico, você começa a questionar essas ideias, a reavaliar o que aprendeu e a construir uma nova mentalidade, mais aberta e receptiva ao sucesso. Em minha experiência, o pensamento crítico é a chave para tomar decisões financeiras inteligentes. Ele permite que você veja além das aparências e encontre as melhores oportunidades, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. Quem pratica o pensamento crítico não age por impulso, mas sim com base em dados concretos e análise profunda. Essa habilidade pode ser a diferença entre viver na escassez e alcançar a liberdade financeira. Tópico 6. Evitar impulsos financeiros e agir com racionalidade. Evitar impulsos financeiros é uma das maiores lições que aprendi ao longo dos anos. Às vezes, nos deixamos levar pela emoção do momento, seja por uma compra por impulso ou pela ideia de que, ao gastar um pouco mais, podemos melhorar nossa situação ou felicidade. Isso é um erro clássico. A gestão financeira bem-sucedida exige racionalidade e controle emocional. Eu sei que, quando a tentação surge, a vontade de agir rapidamente é grande, mas a verdade é que as melhores decisões financeiras são sempre aquelas feitas com calma e ponderação. Um exemplo claro disso são as compras por impulso. Eu vi inúmeras vezes pessoas gastando com coisas desnecessárias, como gadgets ou roupas caras, porque estavam buscando uma gratificação imediata. Mas, no longo prazo, esse tipo de gasto gera um efeito devastador. O dinheiro que poderia ser investido ou usado de forma estratégica acaba indo para algo que não agrega valor duradouro. Eu mesmo já cometi esse erro no passado, comprando coisas que, no final, nem percebi a utilidade. Aprendi que, ao agir impulsivamente, a pessoa está, na verdade, ampliando o ciclo da escassez, porque está criando mais dificuldades financeiras para o futuro. Em minha jornada, aprendi a dar um passo atrás antes de tomar qualquer decisão financeira importante. Um truque simples que sempre usei
foi a regra das 24 horas. Sempre que sentia a tentação de fazer uma compra impulsiva, eu me forçava a esperar 24 horas. Na maioria das vezes, após esse tempo, eu percebia que não precisava daquilo ou que a compra não valeria o impacto no meu orçamento. Essa simples técnica ajudou a evitar muitos gastos desnecessários e a manter minhas finanças sob controle. Às vezes, o melhor que você pode fazer é simplesmente esperar e pensar com mais clareza. Agir com racionalidade, porém, não se limita apenas a evitar os impulsos. Envolve também tomar decisões financeiras com base no que é realmente importante para você e seu futuro. O verdadeiro controle financeiro vem de ter clareza sobre suas prioridades e de alinhar suas escolhas com seus objetivos de longo prazo. Por exemplo, em vez de gastar com lazer imediato, você pode priorizar investir em um curso que aumente suas habilidades ou, melhor ainda, investir em um ativo que gere renda passiva. Ao tomar essas decisões com racionalidade, você começa a construir a liberdade financeira que muitas pessoas desejam, mas que poucas conseguem alcançar. Não se trata apenas de controlar os impulsos em momentos de tentação. Trata-se de uma mudança de mentalidade, onde você começa a ver as decisões financeiras como um investimento no seu futuro, em vez de uma busca por gratificação instantânea. Essa mudança de perspectiva é crucial para quem quer realmente sair da mentalidade de escassez. A racionalidade é o que separa quem permanece no ciclo da falta de dinheiro e quem começa a construir um futuro de prosperidade. Ao agir com racionalidade e disciplina, você estará não apenas controlando suas finanças, mas também moldando seu destino financeiro. E lembre-se, é muito mais fácil manter o controle sobre suas finanças quando você faz escolhas que são fundamentadas e pensadas a longo prazo. Não há vitória sem resistência. E a resistência que você oferece aos impulsos financeiros é uma grande vitória. Tópico 7. Desenvolvendo hábitos financeiros saudáveis e consistentes. Desenvolver hábitos financeiros saudáveis é sem dúvida um dos pilares mais importantes para a liberdade financeira. Muitas pessoas acreditam que o sucesso financeiro vem de grandes ações ou decisões extraordinárias. Mas, na realidade, o que faz a diferença são os pequenos hábitos diários, feitos de forma consistente. Em minha experiência, o sucesso financeiro não é sobre fazer grandes investimentos ou ganhos inesperados, mas sobre ser disciplinado e ter uma rotina financeira sólida. Esses hábitos não precisam ser complicados, mas precisam ser sustentáveis e aplicados com regularidade. O primeiro hábito que considero essencial é o controle de gastos. Muitas pessoas não sabem para onde o dinheiro está indo porque não têm clareza sobre seus gastos. Eu aprendi que, ao controlar os gastos, você começa a entender onde pode cortar e onde pode investir. Isso não significa viver uma vida de privação, mas sim tomar decisões mais inteligentes sobre como gastar. Por exemplo, se você sabe que gasta muito com refeições fora de casa, talvez seja uma boa ideia começar a preparar mais refeições em casa. Pequenas mudanças como essa podem ter um grande impacto no seu orçamento a longo prazo. Além disso, é importante reservar um tempo todos os meses para revisar suas finanças. Eu sempre dediquei um momento no final de cada mês para olhar para minhas receitas, despesas e investimentos. Esse hábito de revisar e ajustar o que é necessário me ajudou a manter o controle da minha vida financeira e a evitar surpresas desagradáveis. Muitas pessoas deixam de fazer isso por preguiça ou por achar que as finanças são algo que pode ser deixado de lado, mas, na verdade, é um dos hábitos mais importantes para quem quer alcançar a prosperidade. Outro hábito financeiro saudável é o pagamento de si mesmo primeiro. Quando falo sobre isso, não estou falando de gastar em luxos ou extravagâncias, mas sim de colocar uma parte da sua renda em investimentos ou poupança assim que o dinheiro chega. Isso cria uma mentalidade de prosperidade, onde você coloca sua segurança financeira como prioridade. Ao fazer isso,
Você garante que sempre terá recursos para o futuro, e isso cria um senso de estabilidade. Esse hábito, que pode parecer simples, tem um grande poder a longo prazo. Ao ser consistente, você começa a ver seus investimentos crescerem, criando um ciclo positivo que se retroalimenta. Por fim, a consistência é a chave. Não importa se você começa com pouco, o importante é manter a disciplina e continuar investindo, mesmo que o valor seja pequeno. Eu sempre falo que o segredo está em começar, mesmo que com uma quantia modesta, e continuar. A consistência vai fazendo com que, ao longo do tempo, o dinheiro comece a trabalhar para você, criando rendimentos que antes pareciam distantes. Assim como um atleta precisa treinar constantemente para melhorar seu desempenho, você precisa cultivar esses hábitos financeiros saudáveis para garantir um futuro próspero. Esses hábitos não são apenas sobre acumular dinheiro, mas sobre construir uma base sólida para que, com o tempo, você possa viver de forma mais tranquila e segura financeiramente. Eles criam a base que te permite alcançar a liberdade financeira, e a cada passo dado, você se aproxima mais da prosperidade. Tópico 8. O efeito dos juros compostos e como usá-los para construir riqueza. Os juros compostos são, sem dúvida, uma das forças mais poderosas que você pode usar para construir riqueza ao longo do tempo. Eu me lembro de uma vez em que ouvi Warren Buffett dizer que o mais importante para criar riqueza é o tempo. E isso tem tudo a ver com os juros compostos. O poder dos juros compostos está em seu efeito multiplicador. Ele pega o dinheiro que você investe e o faz crescer exponencialmente ao longo do tempo. E o melhor de tudo, esse crescimento não depende de você adicionar mais dinheiro o tempo todo, mas sim do tempo que seu investimento permanece ativo. Eu vi muitas pessoas, inclusive amigos próximos, ignorarem os juros compostos, pensando que precisavam fazer investimentos agressivos para ver resultados rápidos. Mas a verdade é que para realmente construir riqueza, você precisa dar tempo ao seu dinheiro. Quando você investe e esse investimento gera retorno, o retorno não fica parado. Ele começa a gerar mais retorno, e esse retorno também começa a gerar mais retorno. Esse ciclo se repete, e o dinheiro cresce de forma exponencial. E o segredo é começar o mais cedo possível, porque o tempo é o fator mais importante quando se trata de juros compostos. Por exemplo, se você investe R$ 1.000 a uma taxa de 10% ao ano, ao final de 10 anos, você terá R$ 2.593,74, sem adicionar mais nenhum centavo ao investimento. E se continuar, verá que o valor vai crescendo ainda mais rapidamente nos anos seguintes. Agora, imagine começar a investir aos 25 anos, em vez de aos 35. O efeito de começar mais cedo é devastador em termos de resultados. Isso é o que eu chamo de dinheiro trabalhando para você, e é um dos maiores segredos que as pessoas de sucesso financeiro conhecem. O grande erro que vejo muitas pessoas cometerem é tentar obter ganhos rápidos. Elas entram em investimentos de alto risco, buscando lucros imediatos, quando o verdadeiro segredo está em investimentos mais conservadores, com foco no longo prazo. Investir em ações de boas empresas, fundos imobiliários ou até mesmo tesouro direto pode parecer sem graça para alguns, mas, com o tempo, esses investimentos geram retornos estáveis, que se multiplicam com os juros compostos. O segredo está em ser paciente e permitir que o tempo faça seu trabalho. Além disso, outro ponto importante é reinvestir os rendimentos. Muitas pessoas retiram seus lucros e os gastam, mas ao reinvestir o que você ganha, você aumenta ainda mais o efeito dos juros compostos. Isso cria um ciclo de crescimento constante, que vai permitindo que você construa sua riqueza de forma sustentável. Não há necessidade de ser um expert em investimentos para aproveitar os juros compostos. O segredo está na consistência e no tempo. Portanto, ao entender o poder dos juros compostos, você começa a enxergar o dinheiro de uma maneira diferente.
Você não está mais apenas trabalhando por dinheiro, mas permitindo que seu dinheiro trabalhe para você, multiplicando-se ao longo do tempo. Esse é o segredo para construir uma verdadeira riqueza. Ao tomar decisões inteligentes e consistentes, com foco no longo prazo, você está criando a base para uma vida financeira próspera e estável. O medo de não ter o suficiente só controla quem deixa. Agora que você entendeu isso, é hora de dar o próximo passo e descobrir o que está realmente te impedindo de alcançar a liberdade financeira. Fique ligado no próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Ele vai revelar o que está bloqueando seu progresso financeiro. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma dica importante e seguir transformando sua vida financeira.